todas e a todos, bem-vindos à Casa da Liberdade. É um prazer e uma honra receber aqui hoje a apresentação pública do lançamento deste livro e portanto, deixo os cumprimentos e os agradecimentos para a professora Maria Inácia Rezola, que é a responsável por esse evento. Da parte da Associação 25 de Abril, estamos muito honrados por nos ter sido solicitado que o lançamento deste livro fosse feito aqui. Permitam-me, agora como capitão de Abril, fazer uma pequenina referência ao livro que eu ainda não li, mas já passei uma vista de olhos. E como o professor António Costa Pinto afirma no prefácio, temos um livro completo, rigoroso e pioneiro sobre a fase inicial da democracia portuguesa na perspectiva da ciência política. Este assunto da ciência política tem sido algo controverso na relação com os protagonistas. Nós consideramos que, de facto, os estudos académicos são imprescindíveis para se conhecer a história, mas o que é facto é que, às vezes, somos surpreendidos porque nos querem ensinar a nós, protagonistas, o que é que nós fizemos, como é que o fizemos e por que o fizemos. Na vista de olhos que eu dei pelo livro, penso que está bastante bom, bastante completo, mas alerto para que há alguns pequenos erros concretos. Eu, por exemplo, chamou-me a atenção uma referência à criação da Associação 25 de Abril e é feita logo aí uma afirmação que está errada. O general Ramalhianos não foi um dos 27 que foram ao notário. Houve 27 fundadores que foram ao notário. O general Ramalhianos foi um dos sócios fundadores. Nós consideramos sócios fundadores da Associação todos os que se inscreveram, inclusive na Assembleia Geral que constituiu a Associação. Depois sorteámos os números, os 27 ficavam de acordo com o que tinha ficado no registro, e depois sorteámos os outros números e ao general Ramalhianos, com o número que ainda tem, porque nós não alterámos os números, o número 93. Portanto, é um pequenino pormenor, mas que mostra que, de facto, às vezes se vão escrevendo coisas que não são exatamente corretas. Em termos pessoais, lamento que o livro tivesse sido escrito antes de 2009, porque em 2009 saiu uma entrevista que eu dei à Manuela Cruzeiro do Interior da Revolução e haveria lá muita matéria para acrescentar aqui a este livro. De qualquer maneira, parabéns aos autores. É de facto um livro que me parece que vai ser muito importante para o conhecimento do processo do 25 de Abril, do processo de construção do 25 de Abril. Eu não sei se estará bem saliente a guerra que houve, entre aspas, entre o MFA e os partidos políticos em determinados momentos, porque, efetivamente, eu não me farto de o afirmar, os grandes responsáveis pela democratização em Portugal foram os militares de Abril. Muito mais do que o poder político. No terreno, isso ficou claro, não me canso de o afirmar, espero que o livro tenha essa componente. Parabéns, portanto, aos autores e parabéns à professora Maria Inácia Rezola, que no âmbito das comemorações dos 50 anos
das comemorações oficiais, tem vindo a realizar muito boas iniciativas, uma das quais é a publicação deste livro. Sintam-se em casa, estão na Casa da Liberdade. Obrigado. Agora é o professor António Costa Pinto, como coordenador deste projeto. Muito obrigado. Do prefácio também. Muito obrigado, Sr. Vaz de Lourenço. Eu gostava. Oi? Agora está ou não? Acho que não. Agora está? Já está, agora está. Então, boa tarde, muito obrigado a todos. Eu queria agradecer, evidentemente, o acolhimento para a apresentação deste livro à Associação do Ministério de Abril, ao Vaz de Lourenço, a todos os outros membros da Associação. Queria agradecer, evidentemente, aqui à comissária para as celebrações do 25 de Abril, aos nossos autores deste livro, que eu já vou apresentar em 2 segundos, e também, evidentemente, à Marina Costa Lugo, diretora do ICS, uma politóloga, destacada politóloga portuguesa, que justamente vai fazer a apresentação para esta obra. Uma palavra apenas sobre esta obra e esta coleção. Esta coleção destina-se, fundamentalmente, a, num certo sentido, devolver ao público português, académico e não académico, muitos estudos que foram feitos sobre Portugal em inglês, sobre a transição e a consolidação da democracia em Portugal, em inglês, e que nunca tinham sido traduzidos e publicados em Portugal. Em 2 segundos, a grande maioria em 74. O autor, por acaso, um dos autores deste livro, o professor Thomas Bruno, estava em Portugal, por acaso, em 25 de abril de 1974, mas estava a estudar uma coisa completamente diferente. A maior parte dos académicos, sobretudo norte-americanos, mas não só, sobretudo norte-americanos, que vieram estudar Portugal com o 25 de abril, já sabiam português, muitos eram brasilianistas, tinham trabalhado sobre o Brasil, no caso, por exemplo, do Tom Bruno, que estudou até há muitos anos a Igreja Católica Brasileira no campo político. Não é o caso de Alex McLeod, que tem um percurso diferente. Em primeiro lugar, é canadiano. Em segundo lugar, ele chegou a Portugal via fundamentalmente o estudo dos partidos comunistas. Foi assim que ele chegou ao estudo de Portugal. Mas a grande maioria, inegavelmente, vieram surpreendidos, em parte, pelo 25 de Abril, estudaram o 25 de Abril, e este foi um livro produzido já mais tarde, com uma grande informação já, aliás, também produto indireto por parte de Thomas Bruno, de uma colaboração com, ele fez muitos outros estudos com o Mário Bacalhau, aqui presente, e que eu saúdo, porque foi autor dos primeiros grandes estudos de opinião sobre a transição democrática, sobre a consolidação democrática e muitas outras coisas. Tem os dois um livro que em português praticamente nunca esteve no mercado, publicado pela FLAD, que é um livro muito interessante e que sintetiza a maior parte dos estudos de opinião. Foram feitos enfim, trabalhos de outros e trabalho deles em Portugal sobre a transição e a consolidação da democracia, e portanto é um grande prazer publicar esta obra na sequência de outras que já foram publicadas anteriormente, e faltam ainda 3. Eu espero que, quando terminar esta série de obras, o público português tenha acesso finalmente a muitos trabalhos que nunca foram traduzidos para português. São quase todos os trabalhos que foram publicados em inglês há muitos anos. Portanto, esta obra foi publicada na década de 80. Enfim, nós temos aqui alguns velhos, entre aspas, entre os quais eu me conto, mas, digamos assim, estamos a falar, apesar de tudo, há quase 40 anos que esta obra foi publicada, e eu creio que é um testemunho muito sólido quando os estudos académicos sobre a democratização portuguesa feita por portugueses ainda estavam muito no seu início. Por acaso temos aqui outro politólogo norte-americano, que hoje é administrador da Fundação Luso-Americana e que também trabalhou, por acaso, sobre Portugal, mas a tese dele ainda não foi publicada, sobre a reforma agrária.
Tudo isto para agradecer a presença dos autores e penso que passar a palavra, não sei a quem, talvez à professora Marina Costa Lobo, para a apresentação da obra. Muito obrigado. Muito obrigada à professora Inácia Rezola que me convidou para estar aqui hoje. Cumprimentar também o professor António Costa Pinto, que também me convidou, e aqui aos meus colegas do painel, e cumprimentar os autores, Tom Bruno e Alex McLeod. Eu só conheci o Tom Bruno hoje, mas é engraçado porque o Tom Bruno e o Alex McLeod, este livro em particular, talvez tenha sido o primeiro livro que eu li sobre a política portuguesa, e que foi um livro inspirador para mim e para vários outros colegas politólogos da minha geração, nomeadamente o Carlos Jalali, que também que é meu contemporâneo, e muitos outros, pela abordagem de ciência política, podemos dizer, que tiveram e que foi pioneira nos anos 80. Portanto, aqui para enquadrar o significado deste livro, que agora, em boa hora, o António Costa Pinto e a Inácia Rezola, juntamente com a associação, com esta Associação dos 50 anos do 25 de Abril, decidiram reeditar em português pela primeira vez, no fundo representa os primórdios da ciência política portuguesa. Sendo eles os pais fundadores da ciência política portuguesa, na verdade, são um americano e um canadiano. Era isto que eu estava a tentar explicar. E, de facto, a ciência política europeia nasce no pós-guerra e dá-se em resultado de 3 transformações. Uma tendência empiricista e behavioralista que tinha ambições de se distinguir muito claramente do direito constitucional e da história. Portanto, não é direito constitucional, não é história, e esta ligação ao Mário Bacalhau, já lá irei, é muito importante para criar a especificidade deste estudo e para o distinguir da história e também do direito constitucional, mas é também a ciência política também, na sua tendência europeia, tem um processo de diferenciação e de autonomização em relação também à sociologia, pela importância que dá às instituições políticas. E, portanto, aqui também essa especificidade fica muito patente. E, em terceiro lugar, nasce de um grande investimento que foi feito a partir dos Estados Unidos, um grande investimento no desenvolvimento de redes internacionais, de estudiosos, sobre várias realidades regionais. E o Tom Bruno, no prefácio que faz a esta edição, que eu recomendo que leiam, faz também um pouco a historiografia deste período, fala deste International Group on Contemporary Portugal, que juntou tantas pessoas, tantos autores que foram fundamentais para o desenvolvimento do estudo sobre a democracia portuguesa. E, portanto, os primeiros estudos sobre temas políticos, tais como partidos, cultura política, militares, etc., originaram de autores estrangeiros, aqui presentes hoje, que tinham sido, tal como explicou o António, atraídos pela transição para a democracia nossa, atraídos para o 25 de Abril, a partir do facto de terem estudado o Brasil anteriormente, muitos deles, Lawrence Graham, Tom Bruno, Nancy Vermeil também, que tinham começado por estudar o Brasil e que depois, aproveitando, obviamente, as suas capacidades linguísticas que tinham adquirido, vieram ver a Revolução em 74, 75, e é curioso que muitos acabaram por ficar, também isto é pequena história, mas é interessante, as redes, como é que elas se formam, acabaram por ficar instalados muitas vezes na York House,
que era gerida por uma senhora que acolhia todo o tipo de turistas académicos da Revolução, e onde também muitas vezes esteve instalado o meu orientador David Goldie, que me orientou a mim e ao Carlos Jalali em Oxford, muitos anos depois. E aí se fizeram, as redes sociais não eram online, felizmente, eram num sítio muito mais agradável, que era a York House, naqueles tempos. E isto tudo para explicar um bocadinho de onde é que nós vimos, por isso é que eu tive todo o gosto em vir aqui hoje, quando o António me desafiou, e confesso que já não abri este livro há muito tempo, a última vez que eu o fiz já foi há muitos anos. E no entanto, queria salientar aqui, de facto, a preciosidade que é esta aliança entre o Tom Bruneau e o Mário Bacalhau, que dura até hoje. Temos aqui o Mário Bacalhau sentado na primeira fila, e o Mário foi um pioneiro dos estudos eleitorais, dos inquéritos à opinião pública em Portugal. E eu lembro-me, quando eu abri este livro, a coisa que eu mais gostei de ver, de facto, foram as tabelas com os resultados das percepções dos portugueses sobre os partidos, sobre o que é que pensavam das instituições, porque isto era completamente novo, nunca ninguém tinha feito isto. O enquadramento institucional, histórico, mas também comparativo, que é dado pelos colegas Tom Bruneau e Alex McLeod. Portanto, isto aqui foi uma conjunção verdadeiramente de ciência política que foi possível fazer nos anos 80 e que foi completamente novo e único e interessante. E depois, eu não trouxe o livro hoje, mas o livro de 93 repetiu este inquérito, certo, inclusivamente nós no projeto de comportamento eleitoral. Quando começámos, uma das coisas que o André Freire, que já não está connosco, quis fazer e que fizemos foi falar com o Mário Bacalhau, ir buscar, fazer o levantamento destes inquéritos para incluir naquele primeiro livro em que nós colocámos todos os inquéritos que tinham sido feitos antes do nosso primeiro inquérito pós-eleitoral, que aconteceu em 2002, já há mais de 20 anos. Portanto, nós temos esse livro que tem uma disquete com todos estes inquéritos e os seus resultados. Portanto, há aqui uma continuidade também por esse lado dos estudos que o Mário Bacalhau fez com o Tom Bruneau e depois dos estudos que foi possível fazer desde então no comportamento eleitoral português. Eu aqui tive a olhar e de facto há aqui uma tabela 7.5 que pergunta quem ou que instituição governa realmente o país. E é muito interessante ver que em 78, 39% achavam que era o Presidente da República, apenas 20% o Conselho de Ministros, 26% o Primeiro-Ministro e 33% não sabe ou não responde. Já aqui a ser. Enquanto que em 84 já só 31% diz que é o Presidente da República e o Primeiro-Ministro continua ali nos 26%, passou de 26% para 25%. Portanto, e o que é que acontece? Em 93, neste tal inquérito posterior que foi feito, o Primeiro-Ministro, acho que é mais de 50% de pessoas que já dizem que quem governa é o Primeiro-Ministro. E na verdade esse foi o mote, uma espécie de puzzle, para a minha tese de doutoramento. Porque a minha tese de doutoramento foi sobre o lugar do primeiro. Como é que, num regime semipresidencial, muito inspirado também no modelo francês, com todas as suas especificidades, como é que nesse tipo de regime semipresidencial o Primeiro-Ministro emerge como a figura principal do regime? Essa era o meu puzzle que vem desta tabela 7.1, completada pelo inquérito de 93. E fiquei a pensar que agora devíamos voltar outra vez ao terreno e fazer mais um inquérito, agora novamente talvez ficássemos surpreendidos com os resultados, com toda a mudança que tem havido em Portugal. Portanto, foi aqui um bom regresso às origens e aqui uma provocação que é, olhando para estes capítulos, eu acho que nós podíamos escrever um livro agora
com os títulos bastante semelhantes. Os militares, o adeus à política, ponto de interrogação. Acho que ficava bem. A esquerda dividida, também continua a ser um tema atual. Em busca de um governo estável e eficiente, mais uma vez um tema recorrente entre nós. E, portanto, os temas continuam extremamente atuais. E por último, dizer que aqui isto era uma forma de fazer a ciência política que era muito holística, ou seja, era, portanto, desde as questões das relações com os militares, sistema partidário, Constituição e questões jurídicas, mas também a relação com os média, a relação com a economia, e eu acho que hoje em dia nós estamos muito mais espartilhados nos nossos interesses de investigação, porque assim a ciência política o exige, não é? Que nós nos especializemos num tema e não tenhamos estas abordagens tão abrangentes, e ganhamos algo em termos de comparabilidade com outros temas, mas certamente que perdemos na perspectiva global que anteriormente se dava a um caso e que hoje poucos arriscam fazer. E, portanto, essa é outra razão para ler este livro. E, mais uma vez, muitos parabéns aos autores. Obrigada. Este já está. Também é. Depois de tudo isso, eu vou perder a credibilidade pela fato de português é um pouco fraco agora, de realmente entender alguma coisa, fazendo essas pesquisas, entrevistas, etc. Mas vou fazer o máximo para tentar de dar uma ideia do porquê, como resultado desse tipo de coisa. Obrigado para tudo, para publicar um livro, para todos vocês, os senhores, desculpem. Você diz já que nós pegamos o português do Brasil antes de chegar para cá. Esse conteúdo de vez em quando, especialmente quando eu estou falando com meu filho aqui, o Chris, que está me acompanhando, ele fala um português do Brasil, claramente, porque ele passou muitos anos aí. Então, eu vou falar o máximo de 10 minutos, eu já estou olhando o relógio, um pouco vale a pena, eu acho, porque eu escrevi o novo prefácio, que foi traduzido, e para falar disso, a tradução foi muito bem feita. Eu fiquei muito bem impressionado lendo isso em português, de realmente pega o sentido e a ideia que o Alex e eu queremos levar para este livro. E um pouco antes disso, como já foi dito, o background foi estudando a igreja como instituição política no Brasil. Eu cheguei aqui para fazer estudos a primeira vez em 73, tentando entender por que a igreja portuguesa era mais ou menos cumplícita com o regime de Salazar e do Caetano. Não estando muito satisfeito com... Este foi em 73 a primeira vez que eu encontrei com Mário, que tinha acabado com um estudo sobre uma sondagem sobre política e liberdade em Portugal. A primeira sondagem que eu fiz aqui. Então, eu cheguei aqui em 73, eu estudei durante mais ou menos 2 meses, mas não gostei muito do resultado porque foi óbvio demais. Então, a gente que estuda ciência política sabe nada é muito fácil de entender. Então, eu voltei aqui em 74, só de realmente 74, mais ou menos, fugindo do inverno do Canadá, do Quebec, para fazer turismo com minha esposa e 2 filhos, incluindo o Chris que está aqui. Então, por isso eu estava aqui durante a televisão e voltei
para Lisboa para ver Álvaro Cunhal. Chegou e falei muito com Mário. Então, foi este que dá-me muito interesse em toda a situação, porque eu, naquela altura, estava estudando, escrevendo e lendo sobre o regime autoritário. Este foi um pouco antes do Trump, então, mas regime autoritário. Então, de estar aqui e de ver o que aconteceu depois de 50 anos, então, eu já sabia que tudo aquilo do marxismo, do culturismo, tudo isso foi bobagem, realmente. Então, eu quis aproveitar da experiência para contribuir um pouco sobre ciência política. E naquela altura eu ainda estava ensinando em McGill, em Montreal. Conheci Alex McLeod, que estava estudando sobre partidos comunistas na Itália e França. Então, voltando, eu naquela altura não foi muito difícil de receber bolsas de estudos. Voltei aqui e eu fiz várias entrevistas pelo intermediário e com o apoio do Mário e com Norma, onde ele estava trabalhando naquela altura. Então, eu estava pensando que seria útil de fazer um estudo e falei muito com Alex e voltamos para cá e de fazer um estudo baseado em entrevistas que nós fizemos com muitas pessoas, nem todo mundo ouviu, mas com muitas pessoas, e de contratar com o Mário para uma sondagem. E isto foi baseado no Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, que maneja várias coisas e foi muito útil naquela altura. Então, baseado em tudo isso, nossa conclusão era que realmente este regime democrático, depois de 10 anos depois do 25 de abril, que realmente já estava suficientemente estabelecido para estudar como um regime democrático dentro do âmbito da ciência política. Então, nós fizemos uma sondagem, várias entrevistas, nós contratamos para 4 estudos de vários assuntos, uma que foi feita pelo Mário Mesquita, de Notícia, outra de António Gutierrez, que naquela altura não era como é hoje em dia, mas com várias pessoas. E nós passamos um mês, mais ou menos. Tem que pensar que ainda estava aí no Canadá, ganhamos uma bolsa do Canadá para fazer tudo isso. Se fosse hoje em dia, eu trabalhando para o governo americano, seria em Leavenworth, ou em outra prisão, porque isto é completamente, sendo inteligente e provavelmente proibido e ilegal. Então, nós passamos um mês lá em Nazaré, pensando, falando com minha secretária e com nossas famílias também. Foi a melhor maneira de fazer análises no mundo. Mas depois nós voltamos para o Canadá e passamos 2 meses mais ou menos juntos na casa de Alex, reescrevendo isso. Então, depois de mais ou menos 6 meses desse trabalho, meu filho Chris entrou tudo isso no computador. Isto foi em 85, imagina o computador naquela altura, um dos primeiros laptops. Então, nós entregamos isso para Ben Renner, uma pessoa que publica vários livros úteis. Então, ela disse depois que este livro realmente foi um best-seller. Isso não quer dizer nada para o livro acadêmico, mas um best-seller para pessoas interessadas em entender alguma coisa sobre Portugal. E o impacto disso para mim foi realmente importante no sentido de sair de uma vida acadêmica normal para trabalhar para a Armada Americana, dentro do Departamento de
defesa, principalmente porque eu nunca sabia porque os Estados Unidos estavam tão interessados nas Açores. Mas, quer dizer, trabalhando para a Armada Americana, com um nível de segurança, assim, eu já podia saber alguma coisa. Eu não posso falar sobre isso, mas já eu aprendi alguma coisa. Então, agora eu estou muito satisfeito de ver o livro que eu espero que vai ter uma aceitação boa aqui. O que não chegamos ontem, eu entreguei 3 caixas de livros em inglês e português para o FLAD, que foram úteis para mim nos estudos do ensino. Então, no novo prefácio de alguns de vocês, os senhores e senhoras, já reconheceram, eu escrevi sobre como o porquê, o papel importantíssimo, por incrível que pareça, de York House para vários de nós. Quer dizer, foi mais ou menos como instituição acadêmica, no sentido de várias pessoas encontrando aí. Antônio Barreto estava aí naquela altura, então foi isto combinado com a experiência da Nazaré, talvez a melhor experiência da minha vida em fazer estudos, pesquisas e escrevendo livros, porque foi agradável no sentido, não só foi útil, mas também foi muito agradável. Então, eu acho que isso já é suficiente. Se alguém tem alguma pergunta que eu podia responder, vocês sabem, cada livro, eu sou weberiano, cada livro, sabe, uma tentativa de chegar até um ponto de entendimento e de verdade. A gente sabe, nada é perfeito no mundo, talvez nem no mundo depois, mas neste mundo nada é perfeito. Então, isto foi o máximo que nós podemos fazer, eu, Alex e Mário, e grupo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, e eu acho que tem alguma durabilidade. Então, por isso eu estou muito contente de ver o esforço que resultou de publicar este livro em português, porque eu acho que realmente dá uma ideia da origem e o processo de chegar onde este país está politicamente hoje em dia. Obrigado. You can speak in English. I'm followed by publication. But I can read it, otherwise I couldn't do what I did. Excuse me, I have almost lost my voice, which is good for you because it means I won't talk very long. I just wanted to, this is something I think is important, is to say thank you to Tom, because Tom really came with this idea and I thought, wow. And then he hasn't told you everything. When we went to Nazaré, he brought a secretary with him. We did it by dictation to begin with, and then rewrote it. And the great thing was, and this is something which is very Portuguese, I think, at the time, was that we could talk to people. And I came at the time, I don't know if you remember, when the Portuguese Socialist Party was in crisis because Mário Soares was doing his own thing, and you can only imagine the things I learned about the party from certain people who, have gone far. I won't mention the name of Mr. Guterres, but I have, haven't I? But he was very interesting. Sampaio was very interesting. There were a lot of people who were really, really willing to talk to us, and that was something which I think we really appreciated. So I'm not going to say much more, but thank you also, because, you know, we had a good time in this place, as well as it helped me to learn Portugal. Because the way I came to it, as you were told, is when I was studying communist parties. And I did something on the communist parties and how they reacted to
the Portuguese Revolution at the time when they were trying to put Euro-communism into practice. And one of the readers of the very first version said there are no Portuguese texts mentioning this. So I went and learned Portuguese in Montreal. As you know, we have a big Portuguese population, so a lot of people are always willing to learn their own language back again because they've lost it, and a lot of them, of course, have never really written Portuguese. And that was where it became something which I was really interested in, and then I discovered all these people who worked on Portugal, which was a country which we knew very little about. You know, I mean, I was interested in the end of fascism in Europe, and Portugal was so far away. And then there was Spain, and that was the other thing which had got me to study this, as I was teaching European politics, and my students, these are Quebec students, who were really interested in the rest of the world, said, "So we're not interested in France and Germany. What's going on in Spain and Portugal?" I said, "I've got absolutely no idea," so I had to go back and learn it all to teach them. Anyway, thank you very much for this great evening, and it's great for me. It's the first time I've been back in Portugal since 1998. I can say one thing, Portugal has changed a lot since I last saw it. Thank you very much. Cabe-me encerrar e eu vou começar precisamente por aquilo que é suposto eu dizer no fim, que é agradecer. Agradecer desde já à Associação 25 de Abril, que mais uma vez nos acolheu aqui nesta Casa da Democracia e da Liberdade, como sempre o faz, e que tem sido um pilar central nestas comemorações dos 50 anos da democracia e do 25 de Abril. Agradecer também desde já aos autores, e eu preciso deixar aqui uma nota. Nós, quando preparámos esta sessão e quando o professor António Costa Pinto propôs a tradução deste livro, nunca sonhámos sequer, temos a possibilidade de ter os dois autores connosco nesta sessão. Vieram voluntariamente, autonomamente e foram os primeiros a prontificar-se a estar em Lisboa e a partilhar este livro connosco. Portanto, muito obrigada aos dois. Voltámos a ficar, como diz a Marina, fascinados porque os vossos trabalhos foram fundamentais para todos nós, não só os cientistas políticos, mas também historiadores, sociólogos, etc. E, portanto, é uma enorme gratidão que temos para convosco e para com o vosso trabalho. Agradecer à apresentadora, mais uma vez, muito obrigado, professora Marina Costa Lobo, pela introdução que fez tão elucidativa e tão apropriada, e ao professor Costa Pinto, que concebeu e que tem dirigido meticulosamente esta coleção. Ela deve-se também à Tinta da China, e temos mais uma vez um magnífico livro, que acho que são sempre objetos dos livros da Tinta da China que todos gostamos muito e que apreciamos. Duas últimas referências dos agradecimentos. Agradecer a presença do professor Mário Bacalhau. Como eu lhe disse, é um mito para nós. Eu penso que não há ninguém, mesmo historiadores, que não tenha começado a estudar o Portugal contemporâneo sem recorrer aos seus estudos. E, pelo que foi dito, tornou-se notório que alguns desses estudos merecem e devem ser reeditados. E, portanto, podemos conversar sobre o assunto, e parece que este contexto das celebrações são um bom âmbito para recordar e recuperar estes trabalhos que ainda hoje são particularmente atuais e úteis a todos os académicos e não académicos. E agradecer a todos os presentes e muito particularmente à primeira fila, que representam quem nos tem acompanhado neste percurso. Ainda temos 2 anos pela frente, portanto continuamos a contar com todo o vosso apoio e motivação. E, Sra. Ministra, porque é assim que continuarei a trabalhar, temos novidades de projetos que lançou, vão chegar finalmente a bom porto dentro de 15 dias. E, portanto, Sr. Coronel e eu temos boas notícias para lhe dar. Duas ou três notas sobre o âmbito em que este livro é publicado. Este ano das celebrações nós vamos dar particular relevância aos 50 anos das primeiras eleições democráticas e livres. A 25 de abril de 1975, desculpem, pela primeira vez, os portugueses puderam votar. E é muito impressionante que, com um corpo eleitoral que passou de pouco mais de 1 milhão para mais de
6 milhões, mais de 92% tenham ido às urnas. O assinalar deste facto fundamental para a gênese da democracia portuguesa vai ser feito de muitas formas. Vamos ter uma grande exposição na Gulbenkian. Esperamos poder contar com a recuperação de alguns trabalhos fundamentais para o estudo deste processo. E temos este livro, que é sem dúvida alguma uma peça central para perceber como nasceu o sistema de partidos e a democracia portuguesa e como os partidos foram fundamentais nos primeiros anos da institucionalização dessa mesma democracia. Portanto, agradeço mais uma vez aos autores o privilégio que nos deram de poder traduzir e trazer agora a novos públicos esta obra. Temos aqui vários jovens investigadores que, desde logo quando ouviram o nome do professor Mário Bacalhau, fizeram uma cara de contentamento, imagino que o querem conhecer, estou a vê-los, e que terão também aqui uma das suas obras de referência a partir de agora. De facto, a partir daqui, como sabemos, é possível ver este percurso inicial desta democracia, e isto acontece num contexto, como a professora Marina Costa Lobo disse, em que Portugal está a sofrer novas transformações, não é? Mais um momento de alguma turbulência que, em certa medida, pode ter pontos de comparação com aquilo que aconteceu nos primeiros anos do sistema democrático português. Este livro vai então convidar-nos a revisitar a história portuguesa, contribuindo para que nós entendamos melhor o passado e pensemos melhor o nosso dia. E por isso o que eu posso dizer, terminando, é que desejo que esta leitura possa servir de inspiração para que todos nós continuemos a trabalhar por uma democracia mais forte, com mais qualidade e mais participada. Mais uma vez, muito obrigada aos autores. Não sei se alguém quer ter alguma pergunta aos autores, aproveitando os estudos. Se calhar, tem problema. Muito obrigada. Eu sou Sabrina Medeiros, sou professora da Universidade de Lusófona. Não tive o prazer ainda de conhecer as obras do professor Alex, mas conheço bastante as obras do professor Thomas Bruno no que diz respeito às relações civil-militares. E eu queria perguntar ao professor sobre a conjuntura portuguesa e que os seus estudos, né, avançaram enormemente no nosso campo em matéria de controle civil. Como é que sucederam essas relações civil-militares e o que elas representam para os seus estudos em relação ao controle civil da defesa? Muito obrigada. Para entender melhor, você está falando sobre o que eu aprendi de experiência portuguesa para estudos de relações civis militares ou o que estudos de civis militares? Isso é importantíssimo que realmente minha experiência aqui, antes de tinha estudado a Igreja no Brasil, uma instituição, e chegar aqui e encontrar outra instituição, quer dizer, Forças Armadas, uma instituição um pouco diferente do que a Igreja, tem outra legitimação, chama minha atenção para a importância dos militares em qualquer país, sendo democrática, sendo não democrática. E essa experiência foi importantíssima para mim na criação em 1993, mais ou menos, lá em Monterrey, no Naval Postgraduate School, um centro de estudos de relações civis militares.
e elaboramos baseado na experiência aqui, porque quase toda a literatura antes disso era essa bobagem da Sam Huntington sobre os Estados Unidos, alguma coisa sobre a União Soviética, e golpes de Estados em outros países, e realmente não valeu quase nada para países de nova democracia, que naquela altura estava começando como Portugal, depois Espanha, depois, e como o fim da União Soviética, România, Hungria, etc. Então, nós elaboramos uma literatura, seminários, etc., sobre relações civis militares, incluindo inteligência. Nós fizemos um seminário aqui sobre inteligência numa altura. Imagine. E România também, de superataque. Então, quer dizer, esta experiência aqui foi importantíssimo para mim de chamar a atenção para este aspecto. Quer dizer, militares num país democrático ou não democrática, e mais importante ainda na transição de uma para outra tipo de coisa. E daí depois seminários, e vocês já sabem, eu já publiquei muitos livros e artigos e encorajar outras pessoas que você conhece sobre este assunto também. Então isso chama minha atenção, e com minha atenção para encorajar outras pessoas a fazer o mesmo tipo de coisa. Não há mais ninguém? Os autores estão disponíveis para autografar os livros. Está a autografar. Sim, já Muito temos bem. pelo menos Signing. Eu quero uma maravilha, não é? Muito bem.